Zacarias, capítulo de número 4, nós vamos ler alguns versículos. Aleluia. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: Que vês? E eu disse: Olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cinto tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. Aleluias, até aqui. Os irmãos podem se assentar. Louvado é o nome do Senhor. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem já ouviu falar desse versículo? Todos, né? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Este versículo, esta palavra foi dita a Zorobabel, na época ali em que os primeiros que voltaram do cativeiro de Jerusalém estavam ali. Nós já estudamos, né, um bom tempo antes de Neemias, quando a primeira leva que saiu do cativeiro foi para Jerusalém para tentar reconstruir o templo. E Zorobabel era então ali um líder, um governador. E nós vimos que foi difícil. Quando eles começaram a tentar levantar o templo, houve impedimento, houve vários tipos de coisas para fazer com que eles parassem. Houve ali tudo que é tipo de resistência. E Zorobabel já se encontrava há mais ou menos 14 anos sem poder concluir aquela construção do templo. Então Deus levantou Ageu, como eu falei muito em Ageu, e levantou também Zacarias para falar uma palavra de consolo para aquele povo, e principalmente para este homem, que era um homem de Deus. Ali em Ageu nós vemos falar sobre Zorobabel, que Deus colocou Zorobabel como um selo, um anel de selo. O que significava um anel de selo? Era toda a autoridade. Quando um rei colocava um anel no dedo de alguém, ele estava dando autoridade. O que era colocado ali era assinado com aquele selo, e ninguém poderia mais revogar aquela lei. Assim era Zorobabel. Mas Deus queria ensinar, e mostrando aqui através do profeta Zacarias, dizendo a Zorobabel: Zorobabel, meu filho, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Zorobabel, ele tinha toda a autoridade humana para estar fazendo o que ele quisera, mas o Senhor queria lhe dizer que não era pela força do braço dele, pela sabedoria humana dele, pela autoridade humana dele, mas ela era pelo Espírito Santo de Deus. E hoje esta palavra vem nesta noite para nos consolar, para consolar aqueles que muitas vezes têm se colocado diante de problemas e têm tentado entrar com a solução com própria força. E o Senhor diz nessa noite: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Quantas vezes nós somos tentados a ir
diante da vontade do Senhor e tentar resolver com a força do nosso braço e não dá certo. E aqui o Senhor nos diz que é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que age por nós, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que muda, é o Espírito Santo que transforma. Muitas vezes nós queremos transformar as pessoas, mas nós não temos este poder. Estamos aqui como intercessores. Como é difícil nós nos encontrarmos às vezes diante de uma situação e nós queremos colocar nossa mão, a força do nosso braço ali, mas o Senhor nos ensina que se nós fizermos com a nossa mão, não vai prevalecer, mas se nós esperarmos, é o Espírito Santo que trabalha. Lá fora as pessoas podem usar a força do seu braço, podem usar a sua sabedoria, podem usar das suas artimanhas, mas aqui dentro, aquele que é servo do Senhor, ele vai esperar no Espírito Santo de Deus. E é isso que esta igreja tem feito. Ela tem esperado no Senhor, porque é o Espírito Santo é que trabalha. Eu não sei para quem esta palavra, mas o Senhor me incomodou com esta palavra nesta manhã, enquanto eu orava ao Senhor. Por isso ele manda dizer que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Não coloca a tua mão, não coloca a tua mão, o teu querer, deixa que Deus faça por você. Nosso trabalho, a nossa obrigação é buscar a Deus em oração, é fazer a vontade do Espírito Santo, que é orar ao Senhor, é se consagrar ao Senhor, é fazer o que esta igreja começou a fazer essa semana, é se levantar de madrugada e é falar com Ele, porque é Ele que vai pelejar por nós, é Ele que vai trabalhar por nós, seja qual for a área da nossa vida. Muitas vezes nós temos o problema de querer separar as coisas. Eu sou espiritual, eu falo em línguas, eu sinto a presença de Deus, mas isso não, isso é eu que tenho que agir, é eu que tenho que entrar. Mas o Senhor diz nessa manhã, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós deixamos a oração como o último recurso. Eu falo isso por experiência própria. Quantas vezes eu deixei a oração como o último recurso? E não é isso. A oração tem que ser o primeiro recurso nas nossas vidas. Seja o problema que estivermos passando, é a oração. Nós temos que ir primeiro diante do Senhor. Nós vimos aqui na história, o Senhor prometeu que iria reconstruir aquele templo. Não foi na época de Zorobabel, mas Deus levantou um servo ali, levantou Neemias. E o que Neemias fez? Ele foi com a força do braço dele? Ele foi com a sabedoria dele? Não, primeiramente ele foi ao Senhor em jejum e oração. Seja o que for que nós tivermos que enfrentar, primeiramente é na oração, primeiramente é falando com o Senhor. Eu tenho aprendido, meus queridos irmãos, a depender do Senhor, porque tudo aquilo que nós fazemos por nós mesmos, pela força do nosso braço, não prevalece. Chega uma hora que nós cansamos, chega uma hora que nós nos decepcionamos, mas quando nós aprendemos a esperar naquele que trabalha, para aquele que nele espera, aí nós vemos a resposta. Eu tenho aprendido a esperar, a não confiar em mim, mas a confiar naquele que é o Deus Todo-Poderoso, que olha por nossas vidas. Antes de nós abrirmos a nossa boca, Ele sabe da nossa necessidade. Então por quê? Por que nós muitas vezes ficamos aflitos para lá e para cá? Quando está tudo bem, nós nos sentimos felizes, glorificamos a Deus, exaltamos o nome dEle. Mas quando a prova vem, onde está a adoração dos nossos lábios? Nós ficamos correndo de um lado para o outro, e aí vai toda a espiritualidade embora. E é nesta hora que nós temos que demonstrar a nossa espiritualidade, confiando no Espírito Santo que trabalha por nós, no Espírito Santo que faz todas as coisas. Não é pela força do nosso braço, não é pela nossa vontade, mas é pelo Espírito Santo do Senhor. É Ele que vai fazer nas nossas vidas. A palavra do Senhor nos fala para nós nos deleitarmos no Senhor, que Ele concederá o desejo do nosso coração. A palavra do Senhor nos fala que aquele que espera
Senhor trabalha em favor dele. Então por que nós muitas vezes ficamos aflitos? O Senhor, Ele só nos pede algo: que nós confiemos nele. Foi cantado aqui: solta o cabo da nau, solta o cabo da nau. Às vezes é na hora que o barco começa a balançar, é aí que nós seguramos. Não é somente no momento que nós estamos na maré calma, no mar tranquilo. Nós temos que soltar quando a tempestade vem também, e confiar que Ele está na nossa vida, Ele está na direção das nossas vidas. Nós, como servos de Deus, como pessoas que proferem e confessam Cristo como Senhor de nossas vidas, nós temos que aprender a confiar nele. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade em que vamos conseguir as coisas. Vejam bem, eu não estou falando que nós precisamos ficar sentados e deixar Deus fazer tudo, não é isso. Mas a primeira atitude de um servo de Deus diante de um problema, de um pedido, é se colocar de joelho diante dele, pedir a ele, clamar a ele e deixar que ele faça, que ele nos conduza, que ele nos leve a fazer aquilo que nós queremos. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos continuar buscando o Senhor, não perdendo, porque esta palavra várias vezes tem falado ao meu coração. Nós, como seres humanos, nós temos a facilidade de esquecer, de entregar nas mãos de Deus e depois tomar. Quando nós entregamos na mão de Deus e tomamos, Deus não pode agir em nosso favor. Nós temos que entregar, é pelo Espírito Santo de Deus, não é por força nem por violência, é o Espírito Santo de Deus que trabalha em nossas vidas. Eu estava com um problema já há alguns meses, e a gente, que estamos na atualidade, neste mundo que precisa que ser ativo é tão cobrado das nossas vidas, nós esquecemos muitas vezes que nós temos que esperar em Deus primeiramente. E eu procurei, em vez de procurar em Deus, eu procurei como alguém, que acha que sabe alguma coisa. Eu falei: não, esse problema é os médicos que vai resolver. Eu procurei e fiquei 4 a 5 meses passando por um grande problema e confiando na palavra do homem. Foi que na quarta-feira passada, eu fiz um propósito com o Senhor: Senhor, me perdoa, a partir de hoje eu vou confiar a minha vida no Senhor, que é o Senhor que direciona a minha vida. Não é pela minha força, nem pelo meu querer, mas o teu querer se cumpra na minha vida. E assim eu tenho feito, buscado no Senhor, confiado no Senhor, sabendo que Ele peleja por mim. Eu tenho aprendido a parar de falar e falar com Ele. Muitas vezes o que nós falamos, não resolve em nada. As coisas se viram, às vezes ao contrário do que nós falamos. Mas quando nós deixamos de falar para pessoas e falamos com o Pai, o Senhor responde, aleluia. O Senhor entra com a providência, aleluia. Temos que aprender a ser pessoas que falam primeiramente com Deus, que chora nos pés do Senhor primeiramente, que busca nele o socorro, que busca nele a resposta. Porque o homem, ele pode te dar no mínimo um consolo, ele pode te dar no mínimo um conselho, mas o Senhor, aleluia, Ele te dá um milagre. Laramachaias, aleluia, Ele é que te dá um milagre. E eu estou aqui para testemunhar que parte do meu milagre o Senhor já começou a fazer na minha vida, aleluia. Porque eu parei de chorar para lá e para cá, e agora eu choro para Ele. Eu fiz um propósito em 2016, falar menos com os homens e falar mais com Ele, aleluia. Porque não é nem por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E quem melhor que o Espírito Santo de Deus para estar conosco na hora da solidão? Quem melhor que o Espírito Santo de Deus para estar lado a lado conosco ali, intercedendo por nós, até mesmo com gemidos inexprimíveis? Em nome de Jesus Cristo, encha-se do Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir. Somos cristãos, temos que ser cheios, ungidos, lavados
Espírito Santo de Deus, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida e nós vamos ver o mover dele neste lugar. Aleluia, aleluia. Vamos ser diferentes. Muitos confiam em cavalos e em cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aleluia. Nós iremos vencer no nome do Senhor. Não é com marketing, não é com palavra bonita, persuasiva, mas é pelo poder de Deus. Eu tenho aprendido que é vida com Deus. Todo aquele que teve resposta de Deus, todo aquele que viveu o milagre de Deus, foram pessoas que tiveram tempo com Deus em oração. Não pense que o milagre vai vir com 10 minutinhos de oração. Não pense que o milagre vai vir com apenas 5 minutinhos de oração. Temos que pôr o joelho no chão e orar diante do Senhor, para que o Senhor mude a situação não somente da nossa vida, mas da nossa casa, do nosso lar, da nossa cidade, desse país. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos nos encher nessa noite. Aleluia. Espírito Santo, Tu és vivo neste lugar. Espírito Santo, vem encher as nossas vidas nessa noite, e nós possamos clamar a Ele, clamar através dEle, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em nome de Jesus Cristo. Irmã Cleide, é pelo Espírito Santo, viu? É o Espírito Santo, irmã Cleide. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, vamos então orar ao Senhor, buscar a Ele a cada dia mais. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.